10 segredos da psicologia feminina que nenhum homem é capaz de entender. Para alguns homens, às vezes parece mais fácil entender física quântica e outras ciências da NASA, do que compreender os pensamentos e atitudes das mulheres. Em alguns casos, isso até faz sentido, pois homens e mulheres muitas vezes pensam e reagem a situações comuns de formas bem diferentes, por conta dos hábitos, regras e expectativa social. No entanto, a dificuldade de comunicação e compreensão entre os sexos não deve ser um problema. Se você tem dificuldades para conseguir organizar de forma racional algumas atitudes de mulheres, talvez as explicações e conselhos que temos para dar nesta matéria vão acabar te ajudando. Aqui estão alguns segredos da mente feminina que vão ajudar a facilitar a vida dos homens. 1. A atração por bad boys é genética. Você com certeza já viu essa situação, uma menina tem vários pretendentes aos seus pés, mas sempre acaba escolhendo o que parece um vilão. Isso acontece porque as mulheres, mesmo que subconscientemente, buscam parceiros que pareçam fortes, inteligentes e confiantes. Em tempos primitivos, essas características garantiam a sobrevivência da prole, e elas acabaram sendo associadas a parceiros ideais. 2. O estilo de direção é peculiar por conta da anatomia cerebral. No trânsito, existe uma tradição masculina de julgar a direção das mulheres, como se elas não tivessem habilidade para guiar um veículo. Porém, uma pesquisa de cientistas da Universidade da Pensilvânia mostra que as coisas não são bem assim. De acordo com o estudo, a formatação do cérebro feminino faz com que elas tenham melhor memória de imagens específicas. Por isso, uma mulher consegue navegar melhor em certos espaços. Além disso, elas conseguem estacionar de maneira mais precisa que os homens, apesar de gastarem mais tempo para isso. 3. Nem sempre elas não entendem que você não entende indiretas. As mulheres costumam ser seres de mais empatia que os homens e acabam esperando o mesmo no sexo oposto. Porém, nem sempre eles conseguem ser tão sensíveis e perceber certas coisas sem o uso das palavras. Enquanto elas conseguem pegar sinais nas nuances das ações deles, mesmo que às vezes isso seja um pouco exagerado e não exista nada, os homens não percebem tudo com a mesma facilidade. Para evitar problemas e má comunicação, uma boa solução é não deixar de se comunicar e discutir os problemas, deixando tudo sempre bem claro. 4. Mulheres tendem a se culpar o tempo todo. Muitas vezes, quando eventos negativos acontecem na vida das mulheres, elas têm uma tendência de atribuir ao menos parte da culpa às suas próprias atitudes e pensamentos. Por exemplo, se um homem diz que se sente mal por não ter sentimentos retribuídos, ela pode achar que é culpada por isso, ao invés de simplesmente pensar que o rapaz precisa entender melhor a situação e se resolver com o seu coração. 5. Elas precisam trabalhar mais para obter sucesso. Historicamente, as mulheres não têm tanto sucesso profissional quanto os homens. Não porque elas são mais incompetentes, mas sim pela falta de espaço e oportunidades que recebiam, já que precisavam cuidar da casa e dos filhos enquanto o homem liderava a família. Hoje em dia, a situação evoluiu, mas a maioria das mulheres ainda se divide entre funções e precisam de muito mais esforço para receber o mesmo reconhecimento que os homens, o que pode provocar muito mais cansaço físico e mental, gerando estresse. Da próxima vez que você pensar que uma mulher está de frescura ou TPM, pense melhor. 6. Mulheres têm as mesmas habilidades matemáticas que homens. Mais uma vez, por conta do preconceito, muita gente acredita que as mulheres possuem raciocínio mais lento ou prejudicado em relação aos homens. Isso não passa de um mito baseado no fato de que existem menos mulheres cientistas do que homens. A ausência delas, no entanto, é resultado de vários outros elementos sociais e históricos que não têm a ver com a inteligência.
Alguns estudos já provaram que o pensamento dos dois gêneros, quando se trata de capacidade matemática, não tem nenhuma diferença. 7. Mulheres não gostam de muita insistência. Se você está tentando conversar ou chamar uma mulher para sair e ela não reage de acordo com as suas expectativas, simplesmente ela não está interessada. Não são elogios ou atitudes de persistência exagerada que vão mudar a situação. Talvez você pense que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, mas com as mulheres você pode demonstrar um comportamento obsessivo e petulante que vai incomodar, e muito. 8. Elas são mais viciadas em doces. Observando as pessoas ao seu redor, talvez você perceba que existem muito mais mulheres viciadas em doces e sobremesas do que homens. De acordo com alguns cientistas, isso acontece porque o corpo feminino simplesmente precisa de mais doce do que o masculino, assim os hormônios conseguem ajustar o nível de açúcar no sangue. 9. Nem todas elas possuem o mesmo instinto maternal. Muito se fala do sentimento de ser mãe que toda mulher precisa viver, mas ele não é tão normal assim em todas elas. Apesar de biologicamente as mulheres estarem prontas para isso, algumas delas não têm esse instinto tão apurado. Na verdade, pesquisas científicas mostram que até mesmo alguns homens podem demonstrar mais instinto maternal do que mulheres, o que quer dizer que ele não está ligado ao sexo, mas sim ao fato de cuidar de uma criança. 10. Mulheres não se arrumam para os homens. Antes de você pensar que uma mulher está usando maquiagem e vestidos novos e caros para te impressionar, pense duas vezes. Alguns estudos apontam que, na verdade, elas se vestem muito mais para impressionar outras meninas do que os homens. Além disso, por conta de pressões sobre a aparência feminina, algumas delas investem nisso para compensar baixa estima, idade ou defeitos que veem em seus próprios corpos. Com essas informações, será que você está pronto para entender um pouco mais sobre as mulheres? É sempre bom lembrar que, apesar dos estudos e generalizações, cada personalidade é individual e deve ser respeitada, então busque entender os relacionamentos por meio do diálogo cada vez mais presente.